Olá, meu amigo, estamos hoje aqui para conhecer o livro de Lucas. Lucas é o terceiro livro do Novo Testamento, é o terceiro dos evangelhos que narra, então, a vida do nosso Senhor Jesus Cristo. O evangelho de Lucas, ele é um evangelho escrito pensando numa narração cronológica, ou seja, Lucas empreende um estudo, ele entrevista pessoas e ele decide organizar as escritas a respeito do que Jesus fez e de quem Jesus é, de ordem cronológica, ou seja, no tempo, como um trabalho de um historiador. Lucas decide organizar as ideias que haviam, os textos que haviam a respeito do Senhor Jesus. Por isso o Evangelho de Lucas é um dos evangelhos mais completos que nós temos. Sim, o Evangelho de Lucas é muito completo. Se você está diante de alguém que quer conhecer Jesus e que tem muitas dúvidas e quer entender exatamente quando tudo aconteceu, como aconteceu, onde aconteceu, o Evangelho de Lucas é o evangelho ideal para você apresentar a essa pessoa e também para você que está estudando a vida de Jesus. Ele tem 24 capítulos e é um texto muito bem organizado no sentido cronológico, no sentido do tempo. Ok? Ele começa no capítulo 1, versículo 1, dizendo assim: visto que muitos houve que empreenderam uma narrativa coordenada dos fatos que entre nós se realizaram. Olha só, então a primeira coisa, havia várias pessoas que escreveram. Nós temos hoje na Bíblia 4 livros, Mateus, Marcos, Lucas e João. Mas havia outros na época, outros discípulos, cada um deles anotava. Ele pegou esses textos. Certamente ele foi escrito depois de Marcos e Lucas. E também ele deve ter usado aquela fonte Q, que a gente chama, que é alguém que deve ter escrito uma base de anotações anteriores, tópicos, que eles usaram. Então, Lucas, ele pega essas fontes para organizar o texto dele. Né? Então, muitos empreenderam uma narrativa. Narrativa do quê? Dos fatos. É interessante que Lucas decide, não, eu não vou contar historinha, não vou falar minha opinião. Vou pegar os fatos que todos nós conhecemos a respeito do que Jesus fez. Vou pegar os fatos e eu vou narrar. Diz assim: conforme nos transmitiram os que desde o princípio foram deles testemunhas oculares e ministros da palavra. Então o próprio Lucas, ele não foi um dos 12 discípulos de Jesus, mas ele andava com os discípulos. Lucas escreveu Lucas e Atos. Na verdade, eles são continuação um livro do outro. O primeiro livro, Lucas, que a gente chama o Evangelho de Lucas, ele narra a vida de Jesus e o ministério de Jesus até Jesus subir aos céus. E o livro de Atos conta o que os discípulos fizeram a partir de então. Então ele vai pegar tudo o que aconteceu desde a vinda de Jesus até o final da sua própria vida, quando ele escreveu esse texto. Né? Certamente o livro foi escrito no máximo no ano 63 depois de Cristo. Então, digamos, no máximo 30 anos depois de Jesus ter subido aos céus, Lucas organiza esse texto. Ele é muito recente. E pelo que nós vemos no livro de Atos, ele estava presente na vida junto com Paulo, no ministério de Paulo. Porque muitas vezes ele usa o termo nós. Nós entramos no barco, nós fomos até tal cidade, nós vimos tal coisa. Ele cita isso muitas vezes, o termo nós. No capítulo 20, no capítulo 21, no capítulo 16, no capítulo 27, 28 de Atos, ele cita muito isso, o nós. Quer dizer que ele estava lá com Paulo. Então, certamente, o Evangelho de Lucas, ele é o Evangelho segundo a perspectiva do apóstolo Paulo. Olha que legal. Se Marcos é segundo a perspectiva de Pedro, Lucas é segundo a perspectiva de Paulo. Olha que interessante. Claro que aqui o autor não fica só como um escriba de Paulo, porque Paulo escrevia ele mesmo, ele podia ter escrito um Evangelho. Não, ele é autoral, o próprio Lucas escreve, ele faz isso, mas ele andou com Paulo, então ele teve influência de Paulo, ele teve o conhecimento de Paulo, ele se enriqueceu com essa fonte maravilhosa, que era o apóstolo Paulo, né, que escreveu a maioria dos livros do Novo Testamento, as cartas que nós temos ali, as cartas paulinas, que a partir de Romanos nós vamos começar a conhecer esses textos. São numerosos e são muito profundos numa teologia, no estudo da palavra e no estudo da própria pessoa de Jesus Cristo, da conduta cristã, da vida da igreja. Então, Lucas, ele se baseia em tudo que ele sabia do que ele viveu também com Paulo. Ele conheceu Jesus não só de ouvir falar, porque ele não andou lá com Jesus, mas ele viu Jesus operando por meio do ministério de Paulo. Então, o livro de Lucas, eu vou continuar aqui, né? Então, visto que muitos houve que empreenderam uma narração coordenada, capítulo 1, versículo 1, dos fatos que entre nós se realizaram, conforme nos transmitiram os que desde o princípio foram deles testemunhas oculares e ministros da palavra, igualmente a mim me pareceu bem, depois de acurada investigação, olha o que ele diz, eu fiz uma acurada investigação de tudo desde a sua origem, dar-te por escrito, excelentíssimo Teófilo, olha só, uma exposição em ordem para que tenhas plena clareza das verdades que fostes instruído. Então, olha só, o livro de Lucas e o livro de Atos, eles são como se fosse uma carta que Lucas escreveu, um documento direcionado a uma pessoa. Claro, a gente entende que ele foi escrito não só para essa pessoa, ele podia ser reproduzido, copiado, né? E ele chegou até nós porque aconteceu exatamente isso. Mas quando ele foi escrito, ele foi direcionado a um homem, certamente um homem importante, certamente um homem influente, chamado Teófilo. Teófilo era um discípulo, ele já havia sido, né, instruído na verdade, porém Teófilo tinha dúvidas, queria entender melhor essa história, como é que foi que Jesus fez tudo isso, como é que aconteceu com os discípulos, ele queria entender
essa história da igreja, essa história da fé, a história da salvação. Então Lucas organiza isso num texto. E esse texto não vai servir só para Teófilo. Esse texto vai servir para toda a igreja, até os dias de hoje. Sabe, isso me incentiva a uma coisa. Como é importante a gente pensar nos nossos discípulos. E a gente pensar em cuidar deles, ensinar eles, instruir eles, porque eles vão levar adiante a mensagem que Deus tem nos dado. Sim, Teófilo levou adiante. Certamente Teófilo que recebeu esta carta, foi ele que copiou ela e distribuiu. Sim, porque ele era o endereçário, era ele que estava endereçado esse texto. E na época era tudo feito à mão. Na época não tinha computador, não tinha celular, não tinha como fazer xerox. Se você quisesse, né, ter uma cópia de um livro da Bíblia, você tinha que copiar à mão. E certamente Teófilo, ele mesmo fez ou ele pagou pessoas para fazerem isso. E então, o Evangelho segundo Lucas foi transmitido e chegou até os dias de hoje, geração após geração, sendo copiado, recopiado, chegando até nós, essas verdades. Então, ele, diferentemente dos outros evangelhos, Lucas fez uma investigação. Não que os outros não tenham feito, mas ele diz aqui que ele fez uma acurada investigação. Então, há um interesse de Lucas de ser histórico, de ser historiográfico até, de pegar pessoas, entrevistar elas. Ele diz que fez isso, né? Certamente ele entrevistou Pedro, conversou com Paulo, e ao que dá a entender, certamente ele conversou com Maria, mãe de Jesus. Por que eu digo isso? De onde eu tiro essa informação? Porque é o único evangelho que retrata com mais profundidade o nascimento de Jesus. A história do nascimento de Jesus. A história da gestação de Isabel, né? O nascimento de João Batista. Detalhes que apenas Maria podia saber. Estão retratados aqui no livro de Lucas. Né? E ele se preocupa em dizer isso, né? Em colocar inclusive o cântico de Maria. Quem poderia ter registrado o cântico de Maria, se não a própria Maria que registrou esse cântico em seu coração? O dia que ela soube que ela seria, né, a mãe do Salvador. E daí é maravilhoso, porque o livro de Lucas ele traz orações de Jesus, ele traz o cântico de Maria, traz o cântico de Zacarias. Ele tem vários cânticos e orações que são profundas, que não é só o que Jesus falava, não é só o que Jesus fazia, mas é como nós, seres humanos, nos sentimos diante da graça divina. Como nós nos sentimos quando percebemos que Deus nos ama, que Ele está conosco, que sendo nós pobres, pecadores, Deus se importa com a gente. E esse é um detalhe interessante também do livro de Lucas. Lucas, ele dá mais ênfase a alguns personagens do que outros evangelhos. Por exemplo, ele se preocupa em mostrar crianças, mulheres e pobres. Ele se preocupa em mostrar que Jesus andava com crianças, mulheres e pobres. Inclusive pessoas de má fama. Lucas dá ênfase de que tal pessoa era de má fama, de que tal pessoa era pecadora e de que acusavam Jesus de andar com pecadores. Nos outros evangelhos isso entra, isso aparece, mas aqui fica mais claro, mais evidente quem eram essas pessoas, como isso acontecia. Isso é colocado várias vezes, porque Lucas quer mostrar que o evangelho é para todos, que Jesus se importa com o pecador, que Jesus se preocupa com a mulher, que Jesus se preocupa com a criança, que Jesus se preocupa com o pobre, que o evangelho não é só para os eruditos, não é só para os sábios, o evangelho é para todas as pessoas. A boa notícia da salvação é para todas as pessoas. Lá no capítulo 13 é legal, tem a genealogia de Jesus, retrata a tentação de Jesus com mais profundidade, a pesca é maravilhosa, todas as passagens dos milagres de Jesus, o que Jesus fez, as curas, a transfiguração. Ela aqui, inclusive, ele conta uma passagem que não está nos outros evangelhos, que é os discípulos a caminho de Emaús, aqueles discípulos que andavam e não reconheceram Jesus. Apenas na mesa, quando ele partiu o pão, eles se deram conta, meu Deus, era Jesus que estava conosco, e aí Jesus sumiu. E depois Jesus aparece para todos, censura a incredulidade deles, ele mostra que ele é um ser humano, que ele não era um espírito, que ele ressuscitou em carne, ele mostra a mão furada dele. É uma passagem maravilhosa. E Lucas termina mostrando a ascensão de Jesus, quando Jesus sobe aos céus. Mas um pouquinho antes, nos últimos versículos, Lucas capítulo 24, versículo 48, ele termina com uma promessa, que vai se cumprir no início do livro de Atos. Então, Lucas e Atos, eles se completam. Legal seria você ler Lucas e depois ler o livro de Atos, porque eles são a continuação um do outro, pela narrativa do mesmo autor, na mesma perspectiva. E aqui tem uma promessa maravilhosa de Jesus para os discípulos, que também é uma promessa para nós. E eu quero ler com você. Esta promessa é para você também. Lucas 24, 49 diz assim: Eis que envio sobre vocês a promessa de meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Eu vou ler para você. Vou ler para você. Né? Eu envio sobre você, diz o Senhor, a promessa do meu Pai. Fique no lugar onde você está. Busque a Deus, continue me buscando, até que do alto você seja revestido do poder. E no início do livro de Atos diz qual é esse poder. Receber esse poder ao descer sobre vós o quê? O Espírito Santo. Em Atos, ele retoma esse momento. E ele acrescenta isso. Do alto sejais revestidos de poder, a descer sobre vós. O Espírito Santo é a promessa. Ele mostra que a continuação do ministério de Jesus no meio da igreja se dá por meio do Espírito Santo. E no livro de Lucas ele vai deixando claro isso em várias passagens. Que Jesus vai prometendo o Espírito Santo. Nós vamos ver no livro de João também. Hoje nós não estamos órfãos. Jesus não está aqui conosco em carne, ele está com o Pai. Mas a presença de Cristo está aqui por meio do Espírito Santo.
E o Espírito Santo habita em nós e ele desce do alto sobre nós, sobre os que creem. E recebemos um revestimento. Ou seja, aquilo que é frágil é revestido de algo poderoso. É revestido de algo forte. Nós somos fracos e frágeis, mas nós somos revestidos, nós somos protegidos, encapsulados, envolvidos por uma presença gloriosa que é a presença de Deus. Não vive uma vida cristã sem a presença do Espírito Santo. O Espírito Santo é fundamental para a igreja, é fundamental para os apóstolos e é fundamental para você. O Espírito Santo foi dispensado pelo Pai, é uma promessa para todos os que creem no Senhor. Receba o Espírito Santo. Seja cheio do Espírito Santo. É para isso que Jesus veio. João Batista já dizia, eu batizo vocês com água, mas depois de mim vem aquele que batiza com o Espírito Santo. Esse é o batismo que Deus quer. Ele quer que você seja inundado da presença de Deus, inundado da glória de Deus. Amém? Deus ama você. Aprenda mais no livro de Lucas.